No palco do amor está Jesus. Não há ninguém que possa brilhar mais do que Ele. Ele é a luz que veio aos homens. Jesus é tudo o que nós precisamos, queridos. Tudo o que eu e você precisa está em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Glória a Deus. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Tem alguém loucamente apaixonado por Jesus? Será que tem gente com coragem para fazer loucuras de amor por Jesus hoje? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Jesus segundo escreveu Dr. Lucas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, queridos. Que tempo precioso, poderoso. E assim vamos, de glória em glória, de fé em fé, de adoração em adoração. Por que adoramos tanto a Deus assim? Não é porque Deus é carente da nossa adoração. A Bíblia diz que os 24 anciões, dia e noite, ao redor do seu trono, lançam as suas coroas e declaram, se prostrando: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. A terra ou a criação proclama a sua glória. Deus não precisa da nossa adoração, mas somos nós que precisamos adorá-lo. Diga por quê, pastor? Porque nos tornamos parecidos, semelhantes a tudo aquilo que nós adoramos. Aleluia. Olhe para esse irmão e diga: hoje você vai sair daqui, no mínimo, 1% mais parecido com Jesus. Já saímos no lucro, né? Tem alguém conosco aqui pela primeira vez? Levante a sua mão, primeira vez, assim para a gente conhecer. Nossa, quanta gente bonita desse lado. Aqui no meio, mais ou menos. Não, gente bonita aqui também. Aqui ninguém levantou a mão, é só os da casa, aleluia. Aqui, ali, glória a Deus, ali, ali, ali. Que bênção. Temos 3 irmãos lá do Rio Grande do Sul, que está conosco aqui, que o Senhor nos conectou. Pastor Maikson. É outro nível, né, gente? Gente chique, tem um nome chique, né? Maikson, aleluia. Minha mãe tentou colocar o nome do meu irmão, vocês sabem quem é? De Jackson. Só que ela esqueceu que estava no Brasil e era em 1988, então ficou Jackson. Glória a Deus. Que bom que sua mãe conseguiu. Deixa o nome chique, pastor. Seja bem-vindo. Dê um aplauso a Jesus por cada pessoa que está conosco pela primeira vez. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 2, 41. Aleluia. Lucas 2, 41. Diz assim: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura.
3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Verso 52, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Coloque a Bíblia no assento, feche teus olhos durante 1 minuto, fale com o Senhor nessa hora. Não há ninguém que nos conheça como Jesus. Só Ele sabe o que de fato nós precisamos. Então clame ao Senhor nessa hora, para Ele falar com você através da palavra, para Ele falar com você através de tudo aquilo que Ele tem manifestado nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, nós te louvamos por mais essa oportunidade, estarmos reunidos como teus filhos, como tua igreja, Senhor. Nós declaramos a nossa total dependência de ti, Jesus. Nós consagramos essa atmosfera ao Senhor, Espírito Santo, Espírito da verdade. Nós estamos subjugados à tua vontade, ao teu governo, Espírito de Deus. Te pedimos mais uma vez que o Espírito de revelação, de entendimento e de sabedoria venha sobre nós, para recebermos a revelação das Sagradas Escrituras, compreendendo a vontade do Pai para cada um de nós. Senhor, eu declaro que toda a fortaleza na mente, todos os sofismas, todo o argumento, toda altivez contra o conhecimento de Cristo, contra a obediência de Cristo, seja destruída nessa noite. Leva, Senhor, a nossa mente cativa ao teu senhorio. Nós declaramos, Jesus, que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Você que crê e entre concordância, diga amém. Tome o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, eu tenho falado com a nossa equipe, eu tenho falado com os intercessores mais próximos, que sempre estão nos perguntando por qual motivo orar, qual o propósito, qual a direção. Aqueles que estão sedentos por aquilo que Deus está falando, por aquilo que Deus está nos direcionando nesse tempo. E eu tenho falado para todas essas pessoas interessadas naquilo que Deus está movendo, de que o Senhor Ele está fechando o cerco para nós. Ele está nos levando a, de fato, não só estar em sua presença. Eu tenho falado isso há anos. É maravilhoso estar na presença. É poderoso carregar a presença. Mas tem algo que nos leva para um outro nível. É pertencer à presença. Estar, carregar e pertencer são níveis de intimidade, de confiança, de fé e de revelação. Estar não é difícil. Nós estamos na presença de Jesus aqui. Mateus 18:20, onde estiver 2 ou 3 reunidos invocando meu nome, ali eu estarei. A autoridade de Jesus está aqui. O reino de Deus está aqui. A presença do Espírito Santo está aqui.
Então até aqueles que o desconhecem estão na presença dele aqui. Carregar a presença requer uma atitude, uma convicção de ter Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. A partir desse entendimento, a partir dessa mudança de mentalidade, a partir de um novo nascimento, passamos a carregar a presença do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo decide morar dentro de todo aquele que recebe Jesus e tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Porém, a grande maioria de nós cristãos vivemos dessa forma, estando na presença e carregando a presença. Mas há um terceiro nível, que é pertencer à presença, é pertencer a Deus. Alguns homens que falam muito a minha vida na Bíblia, porque esses homens não só desejavam a presença de Deus, como Moisés, que Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou enviar o anjo com você. Moisés disse: um anjo? Se a tua presença não for, não me faça sair daqui. Só que o que me chama a atenção não é só Moisés declarar a sua dependência total da presença de Deus, não só Moisés reconhecer que tudo que ele viveu na dependência da presença de Deus. O que me chama a atenção não é que Moisés reconheceu a sua dependência e não queria fazer nada sem a presença. O que me chama a atenção é que Deus gostava de estar com Moisés. Deus gostava da amizade de Moisés. A Bíblia diz que Miriam e Arão, por um sentimento errado, um sentimento de inveja, agora começam a conversar e a se levantar, a querer se levantar contra Moisés. Só que o interessante é que Moisés não estava presente, mas Deus entra em ação, reúne Arão, Moisés e Miriam e diz assim: por que você estava falando do meu amigo Moisés? Você tem um amigo que lhe defenda? Olhe para esse irmão e pergunte para ele: você tem um amigo que lhe defenda? Como é bom ter amigos que nos defendam, ainda que sejam a minoria, mas é muito bom ter amigos que nos defendam. Moisés tinha um amigo que o defendia, e esse amigo era o próprio Deus. Eu estava estudando sobre o relacionamento de Moisés com Deus, e eu falei: Moisés é filha da mãe. Sabe por quê? Porque ele fica 40 dias e 40 noites face a face com Deus. Aí ele desce. O povo já fez para si um bezerro de ouro. Se nós estamos em uma geração ansiosa e imediatista, isso já existia desde lá de trás. Quem está entendendo? Não aguentaram esperar. Aquilo que estava dentro deles, os deuses do Egito, toda a cultura egípcia, até a saudade do Egito falou mais alto, ao ponto de construírem um bezerro de ouro. E quando Moisés desce com as pedras, Moisés encontra o povo adorando o bezerro de ouro. Aí o que Moisés faz? Aquilo que Deus não mandou ele fazer. Ele quebra as tábuas da lei. Deus fala: vou matar todo mundo. Deus fala: eu vou acabar com o teu povo, Moisés. Sabe o que Moisés faz? Fala para Deus: Deus, arrepende do que o Senhor está falando. Moisés prega para Deus, queridos. Ele disse: se arrepende, Deus, porque esse é o teu povo. Se o Senhor matar esse povo, o que os inimigos vão dizer? Moisés estava ali num diálogo com Deus.
E aí sobe de novo. Escute. O povo peca, começa a adorar outro Deus, outro ídolo, quer dizer, faz um ídolo. Mas quem ganha é Moisés. Por quê? Porque ganha mais 40 dias e 40 noites com o Senhor. Ele ficou 80 dias em cima do monte Sinai. Ah, meu Deus. Deus gostava de passar tempo com Moisés. Diga para o seu irmão, Deus está desejoso em passar tempo com você. Escute, eu quero falar sobre algo que o Senhor tem falado comigo. Como eu falei, está nos cercando. Eu vou lá para o outro lado do oceano e Deus fala a mesma coisa. Eu ganho um livro e vou ler, é a mesma coisa. Mandam para mim um podcast, é a mesma coisa. Eu vou orar, é a mesma coisa. Eu vou meditar, é a mesma coisa. Não tem para onde fugirmos da presença de Deus. Se nós formos para o lugar mais alto, o mais alto, ali a presença de Deus está. Se construirmos a nossa cama no mais profundo abismo, ali também o Senhor estará. Para onde eu fugirei da tua presença? Diga para o seu irmão, diga, a presença vai te atrair. Esse é o meu respirar. Escute, eu quero hoje compartilhar rapidamente essa palavra. E é um conselho. O conselho é: cuide da presença. Cuide da presença. Nós lemos aqui um momento muito atípico, diferente, algo que tem um motivo de ficar registrado na palavra. Nós vemos agora um casal que tinha somente uma responsabilidade. Deus escolheu esse casal, José e Maria, porque eles eram agraciados, eles eram tementes, ao ponto de José não ter tocado em Maria antes do casamento, e ao ponto de José planejar ir embora para não ferir a imagem de Maria e correr o risco dela ser morta, apedrejada, porque ela iria aparecer grávida. Um homem temente, não só um fujão, mas temente, aleluia. Eles tinham uma boa índole. Deus não ia deixar a responsabilidade para alguém que iria cuidar do seu próprio filho, sendo uma pessoa com um mau caráter, relaxada, que não teme. Esse casal tinha uma missão, e qual era a missão? Cuidar de Deus, aleluia. Que missão é essa? Cuidar de Deus. E eu sempre fico pensando nisso, o quanto Jesus nos ensina a ser gente. Ele não veio à terra para nos ensinar a ser deuses. Ele veio à terra para nos ensinar a ser gente. E para ser gente boa, aleluia, bom caráter, bom cidadão, bons filhos, bons pais, bons profissionais, bons ministros, bons servos. Ao ponto de eu ficar pensando, diácono Rogério, de Maria dizendo para Jesus: Jesus, levantei mãe, vai arrumar tua cama. Você parou para pensar em Maria mandando Deus arrumar a cama? Aleluia. José dizendo: Jesus, pega para mim o martelo. Jesus, pega para mim o serrote. E Jesus lá, ajudante geral, sendo o próprio Deus. Jesus veio nos ensinar a ser gente. Precisamos compreender isso. E agora Jesus chega à sua idade de 12 anos, e como de costume vão a Jerusalém. Não vou entrar nesse contexto, mas
fizeram o que eles tinham que fazer, conforme o judaísmo. E agora eles fazem o quê? Voltam para Nazaré. Escute, José e Maria voltam para Nazaré. Um dia, quantos dias eu disse? Um dia se passou. Quando eles chegaram em Nazaré, eles se deram conta: perdemos Deus, perdemos Jesus. Mas o que levou eles a perderem Jesus? Eles se acostumaram com a presença de Jesus. Eles se acostumaram em Jesus sempre estar seguindo eles. Porque a Bíblia diz que eles pensavam que Jesus estava entre os companheiros de viagem. Qual era a ideia? Jesus é um bom filho, Jesus é obediente, e isso não foi nenhuma prova de insubmissão, porque quando nós lemos lá embaixo, a Bíblia deixa bem claro que Jesus era submisso a eles. Então logo, na cabeça deles, Jesus estava seguindo eles, mesmo que não estava ali visivelmente. Mas quando se deram conta, Jesus não estava mais com eles. Escute, quantas pessoas, quantos filhos de Deus estão há anos andando e acreditando fielmente que Jesus tem a obrigação de andar atrás deles. Não, porque agora eu tenho o Espírito Santo na minha vida, porque agora Ele mora em mim. De fato, isso é uma verdade. Mas a presença manifesta de Jesus em nós precisa ser conservada. Eu preciso cuidar da presença. O problema é que aquilo se tornou tão normal para eles, aquilo se tornou tão comum, ter Jesus com eles o tempo todo, que eles se tornaram insensíveis, ao ponto de passar um dia, e depois de um dia, se dar conta que eles perderam Jesus. A Bíblia diz que eles estavam aflitos. E agora o que vamos fazer? Perdemos o Filho de Deus, perdemos Jesus, perdemos a presença de Deus em forma de homem, o Verbo encarnado, perdemos o próprio Deus nessa terra. Quantas vezes nós estamos andando para lá e para cá, achando que Jesus está conosco, e Jesus ficou em um lugar e nos deixou ir sozinho. Posso dar um exemplo simples? Tu está dirigindo, está adorando Jesus, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Aí o cara te fechou, xingou o irmão no farol. Você foi, o carro foi, Jesus ficou. Come on. Fiz meu devocional hoje. Cadê as irmãs? Fiz meu devocional hoje. Fez devocional. Chorou, falou em línguas. Agora foi fazer os afazeres, cuidar das coisas. A criança tirou do sério. Se irou. Gritou. Então, vou chegar só até aí, tá? Não vou falar mais, porque senão vai ser revelamento. Começou o dia com Jesus, mas a partir do momento de uma atitude contraditória ao caráter de Jesus, ele ficou ali e não seguiu mais. O que, na verdade, eles não compreendiam era que Jesus não era obrigado a seguir eles. Era eles que estavam com a responsabilidade de cuidar de Jesus.
Escute, a presença de Deus, a presença de Jesus não tem obrigação de nos perseguir, mas somos nós que temos que cuidar e conservar da presença de Jesus na nossa vida. Vou usar outro exemplo simples, já que meus amados irmãos voltaram do encontro agora. Alguns, né? Nem todos vieram hoje. Eu estou com o meu fone. Deus habita no meio dos... Você está ouvindo, não está entendendo, mas o coração está acelerando. A virtude está te tomando. Só que você não decidiu, ou não aprendeu, ou não entendeu como conservar ou cuidar dessa presença. Então a playlist ainda continua a mesma de antes de Cristo. Só o que foi colocado nela é algumas músicas, alguns louvores, ou até mesmo, como chama aí, uma música gospel. Aí a presença está ali, aí mudou a música. Escute. A presença ficou ali. A presença não tem obrigação de nos perseguir, mas eu tenho que zelar por essa presença. A pior coisa que tem para um homem de Deus é chegar em uma conclusão de que perdeu a presença. Pessoas que perderam a presença manifesta de Jesus, governando a sua vida, dando direção, destino, conduzindo. É como alguém sendo levado pelos rios, sendo conduzido pelos rios de Deus. Quando as águas estão nos tornozelos, nós decidimos para onde vamos. Pode até subir o nível da água, embora a maioria das pessoas estão nesse nível. Eu declaro, se você estava nesse nível, hoje é uma noite de mudança de nível. Nós estamos nesse nível, o nível da intercessão, o nível da oração, o nível da busca. E você vai ver que as coisas, elas parecem que vão se tornando um pouco mais lentas. Agora não agimos mais no nosso impulso, a gente vai dependendo mais de Deus. A gente está orando, é alguém que está andando com as águas aqui. Você já andou numa piscina com as águas aqui? Você não tem a mesma velocidade. Agora você está buscando, você está orando, você está dependendo. Você não está agindo com a força do seu braço, você não está decidindo eu vou, eu corro, eu salto, não. Aí tem um outro nível que as águas dão aqui. Que nível é esse? É o nível que nós já conseguimos compreender o nosso papel de começar a emprestar os nossos ombros, a levar o perdido para a igreja, a ajudar o necessitado, a fazer parte da obra social, a servir com crachá de obreiros, com crachá de voluntários, a servir na igreja, na obra, a fazer alguma coisa por alguém, a levar alguém para o encontro, a levar alguém para a célula, a abrir a casa, fazer célula, fazer uma casa de paz. Eu estou emprestando os meus ombros, eu estou carregando alguém. Ei, as águas aqui ainda te possibilita atravessar o mar levando alguém nos seus ombros. Mas existe um nível mais profundo, e esse só dá para passar nadando. Nesse nível, não é mais você que vai, é Ele que te move. Nesse nível, é Ele que te move. Nós precisamos compreender isso. A pior tragédia de um cristão é se deparar sem a presença. Eu declaro sobre a tua vida que as suas atividades ministeriais, que as suas demandas profissionais,
que o cuidado que você tem com a tua casa, com tua família, isso é importante. Que tudo aquilo que você está vivendo ministerialmente, nada disso vai poder te roubar da presença de Deus. Escute, a Bíblia nos aponta um homem tremendo. Ele nasceu como um nazireu, um homem que foi escolhido por Deus antes de nascer, um homem que o seu propósito, o seu destino foi revelado profeticamente. Você vai livrar o meu povo da mão dos filisteus. Ele tinha algo sobre ele. Ele tinha a presença do Espírito de Deus sobre ele. A força dele era tão incrível que com uma queixada de jumento ele matou milhares de homens com um esqueleto de um animal. Era um homem que tinha uma força incomparável. Todo o povo filisteu já estava com medo desse homem chamado Sansão, aquele que foi levantado por Deus para julgar, um juiz. Mas quando eu li esse versículo, eu me coloquei no lugar de Sansão. Deve ter sido o dia mais triste da vida dele. Juízes, capítulo 16, versículo 20. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Querido, Sansão perdeu a presença que lhe fortalecia. Só que ele não tinha ideia de que isso tinha acontecido. Passou um dia, Maria e José não tinham ideia de que tinham perdido Jesus. Será que nós já não vivemos isso na nossa caminhada cristã? Será que nós não passamos também por situações igual a essa? De acreditar fielmente que a presença está conosco, mas nos depararmos em uma situação e alguma coisa está diferente, não está como antes. Parece que eu perdi a presença. Muitas vezes estamos lutando na força do nosso braço, estamos querendo realizar na força do nosso braço, e não nos damos conta porque algumas coisas estão até acontecendo, mas a presença se foi. Nós não podemos nos tornar insensíveis. Nós não podemos fazer por fazer. Nós não podemos ir por ir. Nós não podemos estar por estar. Eu preciso entender, Senhor, tudo que eu estou vivendo e tudo que eu vou viver, a tua presença tem que estar em um lugar de prioridade na minha vida. Eu preciso tomar conta, eu preciso conservar essa presença. A Bíblia diz que João, ele viu o Espírito de Deus vir sobre Jesus e permanecer nele. Eu e você não fomos chamados só para ser batizados com o Espírito Santo, mas para carregarmos a presença de Deus por onde passarmos. Carregar um título de evangélico não te torna diferente daqueles que vivem no mundo. Frequentar uma reunião religiosa não nos torna diferente daquele que está nas trevas. Conhecer, estudar, isso faz parte, é muito bom e você vai fazer, mas não nos torna diferente daqueles religiosos que leem centenas de livros da sua religião.
O que nos torna diferente das demais igrejas do Cordeiro é que nós carregamos a presença do Espírito Santo. Eu oro para que nos nossos dias nós começamos a viver novamente o que a igreja de Atos 2 viveu. Racás, recás. Abaixa um pouco aqui para mim, por favor. Escute isso. A Bíblia diz que pegavam os enfermos para colocar no caminho que eles sabiam que Pedro ia passar. Você está achando que era a sombra de Pedro que curava? Claro que não, parecia que era sombra, mas era a presença que ele carregava. Era a presença que ele carregava. Era a presença que ele carregava. Meu Deus do céu, eu vou dizer algo aqui. As matrículas estão abertas para aqueles que querem se tornar portadores da presença nessa geração. Tem alguém para se matricular nessa escola? Tem alguém para dizer: eu vou carregar a presença, eu assumo esse negócio, eu vou buscar o zelo pela presença. Eu vou cuidar da presença, eu vou zelar pela presença, eu vou conservar a presença, porque eu não vivo sem a presença, eu não sei existir sem a presença, eu dependo da presença. Terá camai tu yabas, turiabasi que abadarabas secabas. Hoje nós dizemos não à insensibilidade. Eu não vou ser insensível. Eu não sou um espectador. Eu não sou uma plateia. Eu sou um portador da presença de Deus. Eu sou embaixador do seu reino. Eu sou morada de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Algo está passando aqui nessa noite. Algo está acontecendo aqui nessa noite. Come on. Presença gloriosa. Vamos, 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 suba. Come on. Pastor, eu perdi a presença. Eu sei que eu tenho um propósito. Eu sei que eu tenho um chamado. Eu sei que eu nasci e fui escolhido antes de ser um ser formado no ventre da minha mãe. Eu estou como Jeremias. Jeremias, antes de você ser formado, eu já te conhecia e já te dei as nações para o profeta. Mas pastor, eu andei perigosamente. Eu andei como Sansão. Eu abusei, eu me acostumei, eu tinha certeza que eu nunca iria perder. Eu perdi, e agora? E agora é hora de você fazer como Sansão. Faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez, Deus. Não importa quanto tempo você foi envergonhado, não importa se te fizeram de chacota como fizeram com Sansão. Hoje há uma convocação da parte do Eterno. Se você estiver disposto a dizer: faz de novo, Senhor. Faz mais uma vez, Senhor. Faz de novo, Senhor. A Bíblia diz que os cabelos de Sansão estavam crescendo. Calma. Os cabelos de Sansão voltaram a crescer. Eu quero dizer que os cabelos vão voltar a crescer. A força vai voltar.
A unção vai voltar, a presença vai voltar. Se antes você tinha ganhado 10, você vai ganhar 100 para Jesus. Meu Deus do céu, nós precisamos voltar ao lugar aonde estivemos a última vez com a presença. Pastor, foi lá no encontro, então volte. Eu não estou falando literalmente, eu estou falando espiritualmente. Pastor, foi lá no reencontro. Pastor, foi no pera. Pastor, foi na célula. Foi naquele dia que eu aceitei Jesus. Volte ao lugar onde você esteve com ela pela última vez. Volte à sensibilidade. O Espírito Santo ministra ao meu espírito que algumas pessoas vão parar de fluir, de trabalhar, de fazer sem a presença. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz que eles ficaram procurando Jesus 3 dias. 3 dias. E quando encontraram Jesus, Jesus dá uma resposta: você não sabe que eu tenho cuidado das coisas do meu Pai? Mas ele voltou com eles, porque era submisso a eles. Nós não vamos perder a tua presença, Jesus. Nós não nos tornaremos insensíveis. Inunda meu ser. É a partir do céu para a terra. A restauração do seu casamento é a partir do céu para a terra. É dependência da presença. É se mover na presença. A transformação familiar é do céu para a terra. Viver o propósito de Deus nessa terra nunca foi da terra para a terra, mas do céu para a terra. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Te amo, meu Senhor. Te amo. Pastor, eu perdi ontem. Pastor, eu me distraí ontem. Sinto te dizer que nós estamos sendo aperfeiçoados, e quando o nosso corpo for o corpo glorificado, nós vamos parar com essas coisas. Não se sinta acusado, se sinta amado, se sinta amado. É alguém que se preocupa, alguém que está dizendo: me carregue com você, não me deixe por aí. Alinha o teu coração ao meu Senhor. Deus vai encontrar homens da nossa geração, mulheres. Eu creio fielmente nisso, que Ele vai dizer: meu amigo, eu gosto de passar tempo com Ele. Ele não me deixa em lugar nenhum, sempre me carrega com Ele, sempre me leva com Ele. Presença gloriosa.
beleza que me faz tão bem. Tua glória inunda. Sabe o que é isso? Ele não tem espaço para outro Deus. Ele não tem espaço para outra coisa que possa nos governar. Te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Mais que o ouro, mais que a prata, mais do que os meus sonhos, mais do que os meus filhos, mais do que a minha casa, mais do que as realizações. Eu te amo mais do que a minha própria vida, o meu Senhor. Te amo, te amo. sim, Jesus. Te amo, meu Senhor. Você quer saber como ser bem-sucedido como filho de Deus? Não perca a presença. O que levava Adão a conseguir administrar tudo aquilo que Deus criou? Qual foi a universidade que Adão fez? Qual foi o seminário que ele fez? Qual foi o curso que ele fez? Qual foi o arrasta para cima? Qual foi os 12 passos? Qual foi a religião que levou Adão a conseguir viver tudo aquilo que ele vivia? Diga: a presença de Deus. Adão se conectava na fonte, saía dali e administrava e cuidava do que tinha que cuidar. Algumas pessoas perguntam: pastor, como é cuidar de tanta coisa? Também não sei. Eu sei que todo dia pela manhã eu me conecto na fonte, e daí em diante é responsabilidade dele, não é mais minha. O Senhor quer que eu e você venhamos viver o que temos que viver dentro do propósito que Ele nos chamou, conectados, dependendo totalmente da presença. Você não vai ter tempo para murmurar, você não vai ter tempo para sentir raiva, você não vai ter tempo para fofocar, você não vai ter tempo para se irar, para pensar o mal do irmão, você não vai ter tempo para se sentir injustiçado. Por quê? Porque a presença inunda o seu ser, não tem espaço para mais nada. A presença veio, só que ela permaneceu. Ela veio, mas ela vai permanecer. Você crê nisso? Você está disposto a viver uma vida dependente da presença? Inunda. Se coloque de pé, por favor. Fale com Ele. Fale com Jesus.